Quais são os julgados mais importantes de direito administrativo em 2025 na jurisprudência do STF e do STJ? Isso aqui já caiu e vai cair em provas. Bom, é isso que a gente vai fazer agora. E eu quero destacar aqui só aqueles mais importantes, assim, os favoritos. Me chamo Felipe Duque, sou professor aqui de Estratégia de Carreira Jurídica. Se inscreva aqui no canal. Comente também se você está gostando desse projeto. E também fica de olho, né? Nossa programação durante todo o mês, né? Versando sobre muitas coisas gratuitas. Esse é nosso plano, você aprovado, para também você aproveitar o lote promocional e estudar conosco. Olha, o primeiro tema de direito administrativo que eu acho muito importante foi sobre a indisponibilidade de bens e a lei de improbidade administrativa, né? O tema 1257 do STJ, um julgado de fevereiro de 2025. E a tese é que o regime de indisponibilidade de bens que está previsto na lei de improbidade, ela foi alterada pela lei 14.230 de 2021, e essas alterações, elas podem ser aplicadas aos processos em curso, né? A fundamentação que o STJ utilizou, ele decidiu que as novas regras da lei 14.230 de 2021, elas podem sim ser aplicadas aos processos em andamento, tanto em pedidos de revisão de medidas que já foram deferidas, como também nos recursos que estão pendentes. Então, a tutela provisória de indisponibilidade é uma medida que ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. E essa lei 14.231 de 2021, ela passou a exigir uma demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou também de risco ao resultado útil do processo, além de estabelecer que não incide sobre valores da multa civil ou acréscimo patrimonial de atividade ilícita. E as medidas que já foram deferidas, elas podem ser reapreciadas para adequação a essa nova redação da lei. O segundo tema muito importante é sobre verbas remuneratórias e o teto constitucional, um julgado de fevereiro de 2025. A tese que o STF decidiu é que é inconstitucional a inclusão de verbas remuneratórias como exceção ao teto constitucional, tá? A natureza remuneratória ou indenizatória de determinado valor auferido, ela depende de você analisar o seu fato gerador. Foi o que disse o Supremo. Ou seja, o Supremo julga inconstitucional uma lei de Goiás que criava um regime especial de pagamento de valores que excediam ao teto constitucional e dizia, ó, todos esses valores que passam desse teto, eles são verbas indenizatórias. Só que o Supremo entendeu que isso aqui foi uma burla ao teto remuneratório do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, porque criou uma ficção inconstitucional ao converter algo que é remuneratório por algo que supostamente é uma indenização e, consequentemente, isento do imposto de renda e fora do limite constitucional. Então, ele disse, para você dizer se algo é remuneratório ou indenizatório, você tem que investigar qual é o fato gerador que enseja a percepção desse valor, e não simplesmente uma classificação de ordem qualquer. Outro julgado, que eu acho muito importante, terceiro, é sobre o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa, no julgado de fevereiro de 2025. A tese do STJ foi o seguinte: em ação de improbidade, a petição inicial deve ser recebida se houver indícios mínimos da prática do ato, sendo a análise do dolo e do dano ao erário reservada à fase de instrução. Então perceba, o STJ ele estabeleceu que a petição inicial da ação de improbidade só pode ser rejeitada quando não houver indícios mínimos da existência desse ato improbo. Havendo esses indícios, a petição inicial deve ser recebida, deve ser feita a instrução processual. A sentença, ou seja, na fase de sentença, é que é o momento adequado para aferir a existência de uma conduta dolosa e a ocorrência de dano efetivo erário, e não na fase de admissibilidade. O quarto tema é sobre execução fiscal de multa por improbidade, no julgado de abril de 2025, em que o STJ disse que a multa civil por improbidade administrativa pode ser cobrado por execução fiscal, sendo o ente público lesado legitimado para propor a ação. E aí o STJ decidiu então que a execução fiscal é cabível para a cobrança de multas civis, fixado numa sentença decorrente de um ato de improbidade administrativa, desde que instruída com a respectiva CDA, logo a Fazenda Pública Estadual, ou seja, a Fazenda Pública lesada ou municipal, ela tem legitimidade ativa para propor essa execução. O quinto julgado muito importante é do Supremo, né, que ele fala sobre os cargos em comissão, no julgado de maio de 2025, em que a tese diz que as atribuições dos cargos em comissão, eles devem respeitar o princípio da livre nomeação, devem se basear na confiança com o nomeante e restringir-se à função de direção, chefia e assessoramento, mantendo proporcionalidade com os cargos efetivos. Preste atenção, porque o Supremo, ele disse aqui, ele declara a inconstitucionalidade de uma lei goiana que previa cargos em comissão, mas sem descrição legal de que atribuições eram essas e que não se destinava à função de direção, chefia ou assessoramento. E aí o Supremo reafirmou que cargos em comissão só podem ser criados para funções específicas, tendo essa relação
relação de confiança com a autoridade nomeante e também descrevendo claramente quais são as atribuições na lei, respeito também ao princípio do concurso público no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. O sexto tema é sobre a cassação de aposentadoria por improbidade. O STJ, ele decidiu que é possível, na ação de improbidade administrativa, que o juiz aplique a cassação de aposentadoria como sanção por ato de improbidade. Então, o STJ decidiu que a cassação da aposentadoria de servidor público é admissível como consequência da perda da função pública por improbidade administrativa, mesmo sem previsão expressa na lei de improbidade. Essa sanção ela é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores públicos e não se configura confisco ou enriquecimento ilícito do Estado, tá? Essa aplicação, ela não viola esse princípio da legalidade, porque ela decorre da necessidade de aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor. Outro tema muito importante é sobre a faixa de domínio e as concessionárias, né? O STJ decidiu a tese que é ilegal a exigência de retribuição pecuniária pela utilização de faixa de domínio de rodovia estadual concedida em detrimento de concessionária de serviço público estadual. Ou seja, o STJ estabeleceu que concessionárias de rodovia não podem cobrar de empresas prestadoras de saneamento básico pelo uso do subsolo da faixa de domínio para instalação de equipamentos essenciais. A faixa de domínio, ela é um bem público de uso comum do povo e ainda que ela esteja concedida à exploração privada, ela permanece afetado à destinação pública, não sendo legítima a cobrança de retribuição pecuniária pela instalação de equipamentos indispensáveis à prestação de serviço público essencial como água e esgoto. Outro tema bem interessante vai ser sobre a heteroidentificação em concursos, né, que foi decidido em setembro de 2025. O Poder Judiciário, ele pode anular a decisão da Comissão de Heteroidentificação que eliminou um candidato em concurso público quando ausentes critérios objetivos a fim de garantir o contraditório e ampla defesa. Aqui nesse julgado, o STF, ele decidiu que esse controle judicial de atos da Comissão de Heteroidentificação é possível para garantir o contraditório e ampla defesa. Contudo, o judiciário não pode revisar os critérios ou os fundamentos utilizados para excluir esse candidato quando a controvérsia se restringe a analisar fatos, provas ou cláusulas do edital. E a decisão parte de um caso onde uma candidata ela foi eliminada sem critérios claros ou de justificativas objetivas, o que seria uma arbitrariedade e uma violação de garantias constitucionais. Outra tese bem importante, né, é sobre a imunidade parlamentar e responsabilidade do Estado. Tema 950, né, que foi decidido em setembro de 2025. A tese é que o Estado ele não pode ser condenado a indenizar o ofendido por declarações de deputado estadual. Isso porque a imunidade material é uma causa de exclusão de responsabilidade do Estado. Agora, se houve abuso, a responsabilidade será pessoal do parlamentar. Então, o Supremo decide que a imunidade material parlamentar afasta qualquer tipo de pretensão indenizatória em face do ente público e é uma causa excludente de responsabilidade objetiva estatal. A imunidade do artigo 53 da Constituição Federal, artigo 27, configura um excludente de responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º. Agora, na hipótese que esse parlamentar extrapola o limite da sua imunidade material, essa responsabilização será de maneira pessoal, direta e exclusiva sobre o próprio parlamentar, sobre o regime de responsabilidade civil subjetiva. E, por fim, a responsabilidade também em manifestações, né, informativo 1197, julgado de outubro de 2025, o STF decidiu que o Estado responde objetivamente pelos danos causados por policiais aos participantes de manifestação. Só que cabe ao poder público provar a excludente de responsabilidade, ou seja, não se presume que haja uma culpa exclusiva da vítima unicamente pelo fato dela estar presente nessa manifestação. Ou seja, aqui o STF decide sobre o ônus da prova, mas bem importante. Meus amigos, espero que vocês tenham aprendido aqui as temas aqui do STF, STJ Direito Administrativo. Isso aqui vai cair em provas, eu tenho dúvidas, né? Já caíram, inclusive, algumas. E até 2026, ou melhor, até isso aqui caindo também em 2026. Um grande abraço.